Galera, a primeira coisa que vocês precisam entender quando vocês estão começando a editar vídeos, eu vou contar a minha própria história nessa jornada, na minha caminhada de editor de vídeos. Eu tinha um canal no YouTube chamado Trip Por Aí, um canal de viagem. Eu não era editor de vídeo na época, eu era designer gráfico, eu trabalhava com edição de fotos e fazia flyer, folder, todos esses materiais. Eu já tinha uma certa vivência na área criativa, mas eu não tinha experiência com edição de vídeo. Era algo totalmente novo para mim. Eu tinha familiaridade com as ferramentas, o Adobe Photoshop, o Illustrator, que são da Adobe. E as ferramentas, elas são bem semelhantes, assim, em questão de layout, organização. Então já eram ferramentas bem complexas, tinham recursos muito avançados. Eu demorei bastante para aprender, tive que estudar, fazer cursos e tal, sou designer gráfico. E quando eu tive o primeiro contato com o Adobe Premiere, eu me assustei bastante. Com tantas ferramentas e recursos e funcionalidades, o troço eu bugava, cara. E não só o Premiere, como o DaVinci Resolve também é outra ferramenta profissional, também é uma ferramenta bastante complexa. Então, com essa dificuldade que eu tive de trabalhar com o Premiere, e eu não tinha conhecimento sobre audiovisual, sobre composição, enquadramento, planos, ângulos, como fazer as transições, enfim, era muito complexo para mim isso ainda, né? E cara, minha vida de editor de vídeos começou com o Filmora. Você que não conhece o Filmora, daqui a pouquinho eu apresento para vocês um programa super fácil, intuitivo, ele tem todas as ferramentas, recursos, transições, efeitos. É só você clicar, arrastar, tinha todas as trilhas sonoras, tinha todos os efeitos sonoros, tudo que eu precisava dentro desse software. Ele é muito semelhante ao CapCut também, outra ferramenta muito boa, só que naquela época ainda não estava disponível, o CapCut não estava otimizado para PC ainda, né? Eu editava pelo PC, não pelo celular, e não era muito otimizado ainda. Então, meu primeiro contato foi com o Filmora, a versão vitalícia que tinha, você comprava uma vez e o software era meu. E galera, isso me permitiu, com um software intuitivo, de me aprofundar mais na área do audiovisual. Opa, arrumou minha luz aqui, ó. Me aprofundar mais na área do audiovisual, em questões de estudar sobre edição de vídeo, né? Sobre os cortes, sobre transição, sobre efeito, como fazer zoom in, zoom out. Isso me permitiu me aprofundar bem mais nos estudos no audiovisual. E isso é um ponto muito importante para você que está começando, que a gente vê hoje na internet essa guerra, qual o melhor, Premiere, DaVinci Resolve, qual é mais profissional, né? Qual o melhor? Galera, o melhor é o programa que você tem, é o que você consegue fazer. Se você não tem conhecimento sobre edição de vídeo, qualquer programa vai te servir. Se ele tem lá tudo disponível para você utilizar os recursos e fazer os cortes, esse é o programa. Esse é o ideal para você nesse momento. Conforme eu fui me aperfeiçoando e fui me profissionalizando na área, fui tendo clientes, fui editando para outros canais, outros vídeos, aí sim eu senti a necessidade de migrar para um outro software, né? Porque já não tinha mais as ferramentas que eu precisava, eu já dominava 100% o Filmora, então eu precisava fazer um upgrade de um software mais profissional, mas eu continuava editando com o Filmora, esse meu programa básico, e fui aos poucos migrando para o Adobe Premiere, né? E já tinha conhecimento técnico, já sabia como fazer os cortes, então a ferramenta não importava tanto mais para mim, e sim o que ela tinha de recurso adicional, né, que eu conseguia trabalhar com projetos maiores, eu tinha mais recursos, eu conseguia colocar plugins externos para melhorar mais ainda as minhas edições. Então tudo isso eu fui aperfeiçoando, eu tinha um tratamento de cor um pouco mais aprofundado, eu tinha integração com After Effects para começar, comecei a trabalhar com Motion e fui trazendo isso para o Premiere. Enfim, eu fui cada vez me aprofundando mais, me profissionalizando mais. Aí sim minha carreira de editor de vídeos ela mudou totalmente quando eu fiz essa migração, mas eu respeitei esse meu processo de aprendizado, eu fui com calma, não me cobrei tanto e foi permitindo eu usar mais a criatividade do que eu me preocupar em aprender a ferramenta. Isso me ajudou muito na minha carreira de editor de vídeo. Porque às vezes o seu projeto é o seu próprio canal no YouTube. Você tem o seu canal no YouTube, você quer editar seus vídeos, ou você tem um negócio e quer editar vídeos curtos, então não há necessidade muitas vezes de você querer aprender um Adobe Premiere. Você não vai trabalhar com uma produtora em que eles utilizam o Adobe Premiere com requisitos, né, para você ser editor de vídeos. Depende muito do que você quer para sua carreira profissional. Você quer ser um editor de vídeos mesmo, ter clientes e trabalhar com produtoras? Cara, talvez seja muito interessante você, no segundo momento, aprender a editar com o Adobe Premiere. Mas isso não é uma obrigação e isso não pode se tornar um peso para você. É legal editar vídeos, tem que ser um processo bacana, legal, não ser algo
uma tortura, uma coisa difícil que você entra lá e não consegue nem mexer e fazer o básico dentro do programa. Vai com calma, aprende a dinâmica, o que é uma timeline, o que é um corte, o que é J-cut, match cut, hard cut, jump cut, o que é isso, o que é insert, b-roll, isso tudo você precisa aprender e você vai aprender durante o tempo, durante os seus estudos. É muito melhor você utilizar um software, começar com um programa básico que tem todas as ferramentas dentro dele, do que você migrar para algo muito mais complexo, que você vai ter que aprender o software, aprender como faz as transições, os efeitos, ainda vai ter que estudar sobre edição de vídeo, sobre storytelling, narrativa, visual, tudo isso você vai ter que estudar se você quer se profissionalizar. Então essa é a minha dica hoje para vocês, que você que quer começar na área de edição de vídeo, comece suave, comece devagar, comece com CapCut, comece com o Filmora, com a ferramenta mais básica que você tem. Não tem computador, vai com o celular, usa a ferramenta que você tem, pega o Filmora, CapCut, mas assim, ó, estraçalha ele, conhece todas as ferramentas, domina ele, tu sabe as coisas assim de ponta a ponta, aplique suas técnicas de edição, vai lá, executa, pega de um amigo, alguém que já produz conteúdo, vai lá e se oferece para trabalhar com o cara, ó, cara, galera, editar seus vídeos, vai lá, pega os vídeos, edita os vídeos, faz os cortes, coloca a trilha, faz isso, cara, mas não te pressiona nesse início, tem que ser suave, tem que ser leve. Então essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.